Pois é, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o grupo Preservando a Sã Doutrina. Olha bem, irmão, um dos profetas, eu acredito que seja também um dos profetas menores, claro, né? Que a Bíblia fala, né? Pois é, Malaquias, não é isso, né, meu irmão? Pois é, Malaquias capítulo 1, versículo 7, né? Pois é, irmãos, através desta palavra, irmão, que essa palavra tem um grande fundamento bíblico, nós vamos encontrar, irmão, pessoas, irmão, que era cobrado pelo nosso Deus, Santo e Todo-Poderoso, desde o tempo dos Pentateuco, nós podemos dizer assim, irmão, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Entendeu? Deus, irmão, Ele sendo onisciente, onipresente, Ele sendo santo, todo-poderoso, né? Entendeu? Sempre Deus, irmão, cobrou e requereu do povo santidade sobre a face da terra. Se Deus ele é santo, irmão, e o amor dele não se mistura com o pecado de ninguém, ele vai exigir do seu povo santidade, pureza, santidade, fidelidade. Ele vai exigir alguma coisa de nós, irmão. E Deus, ele cobrava, irmão, requerendo dos sacerdotes. Vê aí, Malaquias capítulo 1, versículo 7. Deus, ele cobrando do homem. Eu poderia dizer nessa frase, nesse versículo aí, cobrando do homem e da mulher, mas não, cobrando do homem, irmão, sacerdote, homem, não é mulher, homem, irmão. Mas a gente puxamos essa palavra por dia de hoje, Deus está cobrando tanto de homens para com mulheres também. Principalmente do homem, irmão, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós vimos, irmão, como é que era a conduta, irmão, e atitudes dos homens, de sacerdote do passado, irmão, diante da mesa do Senhor, diante do altar que era construído ali, ó, para sacrificar o animal, para sacrificar a ovelha, para sacrificar o boi, a ovelha, cabrito. Não é isso, né, meu irmão? E nós vemos pela Bíblia Sagrada, irmão, que tinha que ser coisa de primeira qualidade. O sacrifício, irmãos, tinha que ser um sacrifício santo, vivo e agradável diante do Senhor. Não era sacrificar qualquer coisa, não, irmão. E estava tudo bem, não. O sacerdote, irmão, ele era cobrado. Era cobrado pelo nosso Deus, irmão. Tinha que ter pureza. Não era qualquer coisa, não. Não era de qualquer maneira, não, irmão. Animal de qualquer maneira, não, irmão. Eita. Deveria, irmão, muitos homens ouviam esta palavra, ouviam uma palavra como esta. Muitos pastores ouviam uma palavra como essa. Pessoas que dirigem congregação. Pessoas que o rebanho está diante da tua presença, diante de ti, que está pastoreando o rebanho do Senhor. Aí agora, irmão, quando nós lemos essa palavra, nós vemos o que um servo de Deus hoje, irmão, sacerdote, não, hoje se chama sacerdote, hoje não, hoje é o bispo, hoje pode ser o presbítero, pode ser o pastor, que está diante do altar, que está diante de um púlpito que não pode ser profanado, tem que apresentar ali, irmãos, diante do altar, tem que apresentar o melhor para o Senhor, não é o pior para o Senhor. Em muitos lugares hoje em dia estão apresentando o que é o pior, sujeira. Estão apresentando sujeira, estão apresentando o imundo para o Senhor. Deus vai aceitar isso? Não aceita, irmão. Não aceita, não adianta que não aceita, né, irmão? Pois é, né? Aí nós lemos essa palavra: oferecei sobre o meu altar pão imundo e dizei em que temos profanado. Nisto que dizeis,
A mesa do Senhor é desprezível. Olha aí, irmão. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizem que temos profanado. Hoje, irmão, nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que a Bíblia nos ensina, ele foi sacrificado, irmão, pela nação. Eu poderia dizer pela nação brasileira, mas não, por mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, pela nação brasileira, pelo mundo inteiro, Jesus Cristo, ele foi sacrificado. O melhor sacrifício que teve, puro, santo, agradável diante do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso. Ele sendo, irmão, claramente crucificado, sendo como a primícia, não é isso? Coisa santa, pura, verdadeira. E trazendo também o evangelho do cristianismo, claramente criando o evangelho do cristianismo, fundando. Agora ele requer, irmão, do povo, do homem e da mulher, irmão, santidade. Agora ele requer do altar, irmão, do altar que a pessoa está ali, conduzindo o povo, que o altar seja santificado, não profanado, que o altar seja de coisas de primícia, de primeira qualidade, né, que venha agradar a Deus Santo e Todo-Poderoso, não agradar o ego do homem e da mulher. Oferecendo ao Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso, o pior. E nós vemos, irmão, que naquela época, irmão, desde o tempo de Malaquias, eu não sei quantos anos atrás, irmão, claramente, nós poderíamos dizer, sou um grande pregador da palavra do Senhor. Não, irmão, nós estamos aprendendo. Somos grande pregador, nós estamos aprendendo. Tem muitas pessoas que têm muito mais profundidade do que nós na palavra, mas não adianta ter muita profundidade se não pratica nada. Se não pratica nada, se é apenas um observador das escrituras, da lei, não adianta ter tanto conhecimento. Os sacerdotes, irmão, eles sacrificavam, irmão, animal imundo, animal cego, animal manco, aleijado, animal cheio de sarnas. Olha os tipos de animais, irmão, que eles sacrificavam naquele tempo, e Deus não aceitava, irmão, o sacrifício deles, irmão. É a mesma coisa hoje, irmão, nos dias de hoje, puxando isso para os dias atuais, que nós estamos levando, irmão, tem muitos sacrifícios, irmão, de obras mortas, pecaminosas, demoníacas, que Deus não está aceitando, irmão, não adianta que não traz, irmão. De qualquer maneira, irmão, Deus, ele não aceita o sacrifício do homem e da mulher. Deus, ele não aceita certos tipos de sacrifício, irmão, se não está agradando ao Senhor, se está agradando o ego do homem, se está agradando o ego da mulher. Se o homem está cheio de soberba, a mulher está cheia de soberba, cheia de arrogância, cheia de impureza, cheia de sujeira, tudo de qualquer maneira, Deus, ele não aceita certos tipos, irmão, de sacrifício. Deus, ele não aceita certos tipos de sacrifício. Verdadeiramente, irmão, a gente temos que falar a verdade, irmãos. Nós temos que falar a verdade, irmão. Muitos, irmãos, se zangam. Muitos se ira. Muitos falam muita coisa. Coisa por cima de coisa, quando ouve a verdadeira, genuína palavra do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso, que Deus manda pregar, não para pregar para agradar multidões, é fácil. Eu quero ver pregar para agradar ao Espírito Santo de Deus, não agradar Maria, não agradar João, mas agradar a Deus em primeiro lugar. Agradar a Deus em primeiro lugar. Aí nós estamos, irmãos, no livro de Malaquias. Se você for ver no livro de Levítico, eu falei no livro do Pentateuco, né, irmão? Se você for ver em Levítico, você vai achar capítulo 1, Levítico, capítulo
22, versículo de número 22. O cego e o aleijado e o sarnoso, ó, olha, cheio de sarna, né? E o sarnoso. E o cheio de impinge. Olha só. Esse não oferecerei, olha só, ao Senhor. Esse não oferecerei ao Senhor. E dele não porei oferta sobre o altar. E deles não porei oferta sobre o altar. A ordem sacerdotal, mas vindo de quem? De Deus. Vindo de Deus, irmão. Agora Deus ele já dá a ordenança a Moisés. Agora já vem a ordenança, Moisés agora tem que passar isso, irmão, para o povo, os sacerdotes daquela época, irmãos. Não se sacrificava qualquer coisa, o aleijado, o cego, o manco, o sarnoso, cheio de impinge, como nós lemos aqui, cheio de impureza, não. Era a primícia, era o primeiro, era a melhor qualidade. Quando se dizimava também, que tirava o dízimo, não era a primícia, irmão, a melhor parte, primeira parte, então. Não era a terceira, a quarta, a quinta parte, não. Hoje o aleijado está lá, o cego está lá. Hoje é tudo de qualquer maneira, irmão, para o Senhor. Tudo de qualquer maneira, irmãos. Quando o bispo, quando o pastor, irmão, leva as coisas de Deus, irmão, tudo de qualquer maneira, irmão. Esse está se encaixando, está se enquadrando igual um sacerdote, irmão, que está sacrificando o aleijado, o cego, o manco, o sarnoso, o leproso. E quer que Deus aceita certos tipos de sacrifício, irmão. E Deus ele não aceita certos tipos de sacrifício dentro da casa do Senhor, sacrifícios demoníacos de obras mortas. Não, Deus ele não vai aceitar isso não. Deus ele aceita o melhor, a sã doutrina, a santidade. Como Deus fala, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É a perfeição que Deus quer o melhor. Queremos muitas das vezes, irmão, o melhor de Deus, mas o homem e a mulher não quer dar o melhor de si para Deus. E coloca, irmão, muitas das vezes, pastores, homens que falam que é homem de Deus, e mulheres, servos e servas, querendo colocar Deus contra a parede. De que levastou, comantou, de cantuí, de querer mantuí, de cantarabianai. Que é o melhor do Todo-Poderoso, que é prosperidade, que é tudo de Deus. Quer que transpira tudo para o seu lado, que dê tudo certo para o seu lado, que é o melhor do Criador, que é o melhor do Redentor. Como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Pois é, que é o melhor do Senhor. Mas não quer dar o melhor para Deus, quando Deus manda doutrinar. Doutrina as minhas ovelhas. Não deixa as ovelhas dispersas. Homens, bispos, pastores que deixam as ovelhas do Senhor de qualquer maneira dispersa, oferecendo o cego, o manco, o aleijado lá, está lá a impureza, o pecado, quem sabe a prostituição, o adultério, está lá, irmão, em cima dos púlpitos, dos altares, ninguém vê, quem sabe, tampada a 7 panos, a 7 tapetes, está ali, mas as máscaras um dia vão cair, irmão. Tudo que tiver encoberto de que raço, de querer mantuí, de cantará, vai de ser revelado, diz a palavra do nosso Deus. Nada fica, irmão, escondido diante de Deus. Fica diante do homem e diante da mulher, irmão. E muitas das vezes, nem diante do homem e da mulher, já não está ficando escondido mais, porque Deus ele revela o oculto e o escondido. Deus a mostra, Deus ele revela, irmão. O oculto e o escondido, irmão. Está aí, irmão. Levítico 22, 22. O cego e o aleijado, o sarnoso, o cheio de lepra, o cheio de impinge, esse não oferecereis ao Senhor. Esse não oferecereis, ó, a ordem divina, irmão. É a ordem divina, não oferecereis, irmão. Não tem para onde correr, irmão. Tem que pregar a palavra, irmão. Se o pastor que está ouvindo gostar, gosta. Se não gostar, é problema da pessoa que não está gostando da palavra. A espada que corta para lá, ela corta para mim também, corta para cá também. Ela é flamejante, ela é espada de 2 gumes, ela penetra na divisão do espírito, da alma e do corpo.
é apta para discernir as intenções dos corações, diz a palavra do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso, irmão. Quantos altares, irmão, imundos? Quantos púlpitos, altares, irmão, imundo? O cego está lá, o manco está lá, o aleijado está lá, o pão imundo está lá, a água suja está lá, está jorrando, mas é água suja. Água de pecado, água de prostituição, água de adultério, água de vaidade, pão de vaidade, fermentos. Tem certos tipos de pregações, irmão, que se a gente for pregado, só prega uma vez, irmão. E se você não for jogado para fora da igreja, para fora do templo. Pregações, irmão, quando você prega a verdade, irmãos, apresenta o melhor para Deus, prega não para agradar o ego do homem e da mulher, ego de pastor, ego de presbítero, ego de bispo, de bispa, seja lá o que for. Quando você prega a verdade, irmão, não dá ibope. Isso aí não dá ibope, você está pregando a sã doutrina, não tem ibope. Visualizações também não tem, piorou, milhões de milhões não vai ter. Não tem também, isso não tem, não vai dar. Não tem, irmãos. Mas quando você prega o evangelho, mamão com açúcar, mel com açúcar, mamão com açúcar, frozinha. Eu lembro daquele louvor que fala, pregadores de rosa, prega os espinhos também, irmão. Muitos não pregam mais a verdade, muitos ficam zangados, irados com a pessoa que prega a verdade. Quem prega a verdade hoje, claramente que eu sei, todo mundo sabe, ninguém é menininho, todo mundo é adulto. O apóstolo Paulo mesmo falou, quando eu era menino, fazia coisa de menino, eu sou adulto, agora faço a coisa de adulto. Você pode pregar, tudo bem, hoje, pode se deslizar hoje mesmo ou amanhã, mas você tem que pregar a verdade. E também a Bíblia fala que o cair do homem levantar é de Deus, mas aquele que está em pé, cuide-se que não caia. Mas o que mais tem, irmão, é homem de Deus e mulher de Deus caída na sarjeta, no pecado, na iniquidade, na vaidade, na arrogância, soberbos, soberbas. Não prega a verdade, irmãos, e não quer que os outros preguem a verdade. Fica com brá, brá, brá nas costas dos outros, fofoca, disse-me disse, nas costas dos outros. Na ausência dos outros. Na frente ninguém fala nada, irmão, mas na ausência toma uma martelada. Coitado do pregador da verdade, irmão. Coitado do pregador da sã doutrina. Coitado da irmã que prega a sã doutrina. Pelas tuas costas, toma a paulada. Da ausente, né, irmão? Mas perto ninguém fala nada. Perto é um santinho, né? Perto te abraça, mas se tivesse um punhal, enfiava nas tuas costas. Não é isso, irmão? Esses são os pregadores porta larga, que aceita tudo, que aceita a vaidade, que aceita a maquiagem, diz que a maquiagem não é pecado, como já se levantaram contra a minha vida, irmão. Eu digo que é, até o resto da minha vida, que custa a minha vida, mas é pecado, sim, senhor. Eu tenho pregado isso, irmão, dentro de congregação, irmão, não podemos se acobardar, temos que falar a verdade, no monte também, tem que falar a verdade, gostou, come, não gostou, tem que comer do mesmo jeito a palavra. A de que rai, de que levassou, mantou de cantuí, de que levassou, de cantarábia, tem que pregar a palavra do Senhor, meu, gostou, come, não gostou, tem que comer do mesmo jeito. Se não quiser, se não gostar da palavra, a pessoa tem que fechar os olhos, fechar a Bíblia, sai, vai embora. Congregação, irmão, tinha que ser desse jeito, não está gostando não, cidadão, vai, pega, vai embora, procura outra turma. Procura outra turma, mas não, o camarada fica ali, irmão, não ouve a palavra como ouvinte, blasfemando, murmurando, criticando. Enquanto os crentes, irmãos, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto os crentes brincam hoje em dia, irmão, de ser crente, tudo de qualquer maneira por aí, nós vemos aí o que está acontecendo lá fora, dentro de São Paulo, marcha para Satanás, para o capeta. Está lá, usando o nome do Senhor, falando mal do Senhor, e Deus vai cobrar, Deus vai tratar.
Enquanto tem muitos crentes, irmão, que aí que era para se apegar com o Senhor, largar o pecado, largar a vaidade, largar as coisas erradas, largar as pinturas que não agrada a Deus, irmãzinha que corta cabelo, pinta cabelo, raspa a sobrancelha, depilagem no corpo, aí não quer que pregue a verdade, irmão. Pastores aceitam isso, irmão, porque o pão imundo está lá. Está em cima do altar, está em cima do púlpito, o pão imundo está lá, a água suja está lá, o manco está lá, está sacrificando ao Senhor em vão, irmão. Está se apresentando diante do Senhor a pior oferenda. Eu vou dizer a verdade aqui, irmão. Está oferecendo o pior sacrifício. Não o melhor, mas o pior para o Senhor. Esses são, irmão, obreiros que estão sacrificando aí, vão e estão crucificando a Jesus novamente na cruz. Está crucificando, irmão. De que valeu, então, o sacrifício de Jesus pela nação, pela humanidade? Se o homem quer andar de qualquer maneira, se o homem só pensa em dinheiro, pastores que só pensam em dinheiro, se enriquecendo à custa dos pobres. De que levar socorro, mantou de cantuí, de cantarabianai. Se você for entrar pela Bíblia Sagrada, você vai ver, irmão. Um pastor hoje, irmão, tem que fazer o papel sacerdotal dele. Ele não faz como sacerdote, mas ele é o pastor. O rebanho está diante dele. Ele tem que me oferecer no altar, no púlpito, o melhor. Não é o pior, irmãos. É o melhor que ele tem que oferecer para Deus, irmão. E isso, muitas das vezes, irmão, isso deixa nós indignados, entristecidos, com certo tipo de arrogância, de soberba, de pregações demoníacas, um ensinamento demoníaco que nós estamos vendo dentro dos templos hoje em dia, irmão. Que pessoa entra cheia de pecado e vai embora cheia de pecado do meu jeito, irmão. Não tem pessoas libertas mais, irmãos. Por causa do pecado, da iniquidade. Se você prega contra o divórcio, você é errado, porque você está pregando contra o divórcio, contra o segundo, terceiro casamento. Fala que você está errado. Esses que aceitam, irmão, são os mancos. São os mancos, eles aceitam tudo, irmão. Eles aceitam dentro dos templos os mancos, os aleijados, os sacrifícios de animais mancos, aleijados, sarnoso, leproso. Eles aceitam isso aí tudo, irmão, dentro dos templos. São os que aceitam, irmão. Pode o divórcio sim, pode casar de novo. Pode ir para as praias, bota lá, bota teu shortinho, vai para as praias, vai lá, irmãzinha, bota o seu biquíni, vai para as praias, tá muito calor. 45 graus, você vai ver o calor é no fogo do inferno. Vai ver o fogo do inferno, como é que vai ser. A cada vez já está aquecida a fornalha. Eu quero ver naquele grande dia se vai ter cachoeira, se vai ter praia. Eu quero ver naquele grande dia, irmão. Jeremias 23, versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dizeis, o meu povo, vós desprezastes ou desprezaste as minhas ovelhas, e eu visitarei a maldade das vossas ações. Olha só, a palavra de Deus, irmão, contra os pastores infiel da casa de Israel. É eu que estou dizendo, irmão, é a palavra que está dizendo. É eu que estou dizendo, é a palavra. Ai dos pastores, olha só. Portanto, assim diz o Senhor de Israel contra os pastores, olha só. Contra os pastores. Já em Ezequiel 34, você já vai ver, versículo 10, você vai ver Deus dizendo, assim diz o Senhor Jeová, eu sou contra os pastores. Olha só, eu sou contra os pastores. Eu sou contra os pastores, olha só. Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Das suas mãos cobrarei as minhas ovelhas. Eu sou contra os pastores.
Por que que Deus é contra os pastores, irmão? Por quê, irmãos? Eu sou contra os pastores, porque o rebanho está de qualquer maneira, as ovelhas estão dispersas, não tem visitado as ovelhas. Quando vai nas casas, irmão, vai para cobrar o dízimo, vai para cobrar, pode até ir, mas vai atrás do dinheiro, do dízimo da oferta. Eu quero ver e visitar a ovelha. Botar o remédio na ferida da ovelha, o azeite. Eu quero ver, irmão, sarar a ovelha. Tirar a ovelha do pecado, da iniquidade, das vaidades que está tomando de conta os ambientes espiritual. Tem igreja, irmão, que está inchada, irmão. Tem pastores, irmão, que quer ver a igreja superlotada para dar ibope. Não é isso, né, meu irmão? Quer ver a igreja cheia, irmão, superlotada. Não prega a verdade, porque se pregar a igreja vai desvaziar. Se eu pregar a verdade aqui, a ovelha não vem mais. O jovem vai sair, vai para o mundo. Essa irmã vai sair da igreja, o dízimo dela é muito alto. Não é isso? Não é assim que funciona por aí, irmão? Funciona desse jeito por aí ou não funciona, irmão? Ninguém prega o evangelho mais de fé e fé hoje em dia, irmão. Pastores que cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para pregar, pede mais do que não sei o quê. Está pedindo mais do que o próprio mendigo, irmão. Pede mais do que um mendigo. Nem um mendigo talvez vive pedindo, irmão, tanto igual pastores pedem hoje em dia, irmão, em muitos lugares. Às vezes o mendigo nem pede muito, o mendigo come uma coisa aqui, outra daqui, coisa dali, pega uma sacola ali, vê o que tem, vê o que dá para aproveitar, cata uma latinha, vai vender. Mas os obreiros hoje em dia estão pedindo mais do que não sei o que, irmão. Pede mais do que não sei o que, irmão. Mas as ovelhas estão dispersas. As ovelhas estão dispersas, irmão, tudo de qualquer maneira, porque não tem doutrina mais, irmão, é de qualquer maneira. Pode tudo, irmão. Aí a Bíblia fala, ó, Deus usando lá em Coríntios, usando o apóstolo Paulo. Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Mais embaixo, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ó, Deus usando o apóstolo Paulo dentro da igreja de Coríntios. Né, irmão? Pois é, né? Tem muitos obreiros inúteis, pastores inúteis, irmão, que não pregam a verdade, irmão. Está oferecendo o pão imundo, o sacrifício imundo, cego, manco, aleijado, oferecendo esse tipo de sacrifício para Deus, irmão. Quando fala cego, manco, aleijado, sarnoso, todos de qualquer maneira, irmão, é porque não tem doutrina, é tudo de qualquer maneira, irmãos, é tudo de qualquer maneira. Está oferecendo o pior para Deus, aí quer o melhor de Deus, irmão. Esses cabras querem o melhor de Deus, esses falsos profetas, falsos lobos, esses são os lobos, irmão. Anaconda. Zacarias 11, versículo 17 vai dizer também, ai dos pastores, olha, tá lá, irmão, pastor inútil. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. Aí, tá aí, irmão. Que abandona o rebanho, é eu que estou dizendo ou é a palavra? A espada cairá sobre o seu braço, completamente. A espada cairá sobre o seu braço e completamente se secará. O seu olho direito completamente se escurecerá. Muitos olhos, irmão. Muitos olhos de obreiros, de pastores já estão escurecidos, irmão. Há muito tempo estão mais cegos, irmão, do que o próprio cego, irmão, que não vê a luz do sol desse, né, irmão, dessa terra, não vê, irmão. Estão cegos, irmão, estão mancos. Estão mancos, irmão, não tem medo de pregar a verdade, irmão. Quantas pessoas, irmão, dentro de lares de família, tem medo de pregar a verdade? Eu não vou pregar não, papai não vai gostar, mamãe não vai gostar, tem que pregar a verdade, titio não vai gostar, titia não vai gostar. Eita, salvação individual, você tem que pregar a verdade.
Se você for covarde, covarde vai volta para trás. O covarde não entra no céu. Juízes capítulo 6. Em diante você vai ver lá. Era 32, dispor de Gideão. 32, quando Gideão apregoou os ouvidos, 22 mil voltaram. Ficaram quantos, irmão? Ficaram 10 mil, levaram as águas, foi provado, restou quanto? 300 para ir à luta, irmão. Então Deus, ele não está preocupado com quantidade não, mas sim com qualidade. Aqueles que querem fazer a diferença e servir ao nosso Deus Santo e Todo-Poderoso, irmão. E apresentar o melhor para o Senhor em cima dos altares, não é o pior não. Pastores com 2 mulheres, pastores traidor, pastores e adultério em cima dos altares, presbítero e adultério, segundo casamento, no divórcio, no adultério, na prostituição, em cima dos altares, profanando os altares do Senhor. O manco está lá, o aleijado está lá, o impuro está lá, em cima do altar. Está lá, irmão. O impuro está lá em cima dos altares, irmão. Não se prega mais a verdade hoje em dia, igual antigamente, irmão. A Assembleia de Deus, antigamente, eu vou dizer a verdade para os irmãos, há 40 anos atrás, eu estou com 59, 45 anos atrás, eu via, tinha doutrina. Hoje não tem mais. Lugares por aí que tinha doutrina mais, igual a IPDA também, em muitos outros lugares aí, hoje não tem mais, a vaidade entrou. Vai lá ver, até dentro da IPDA a vaidade entrou. Eu vejo vídeos às vezes, irmãos, que dá para entristecer, irmão, quando vê a veste das irmãs sainha no joelho, na lascívia. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Deus usando o apóstolo Paulo descendo a espada, vai lá. Vai lá que a lascívia está lá na igreja em Gálatas, vai lá, Paulo. É isso, né, mesmo? Porque você prega a verdade hoje em dia, irmão, que não pode ser o manco, seco, aleijado, tem que ser coisa sadia de primeira para Deus, tem que ser o puro que Deus quer, é a pureza que Deus quer, e você, né, irmãos, é maltratado, irmão, por muitos crentes, é os crentes muitas das vezes, não é os ímpios que perseguem, é o crente que persegue um outro, irmão. Hoje em dia é o crente desmantelado, porta larga. Mateus 7,13 vai dizer que a porta não teve reforma nenhuma, irmão. É estreita a porta, irmão, não teve reforma. Os pastores mundanos, irmão, que estão reformando as portas. Estão reformando, abrindo, irmão, a porta dos curral, o pecado entrando, a iniquidade entrando, a vaidade entrando, as pinturas, está tudo entrando, irmão. Os pastores estão deixando, irmão, dizendo que Deus só quer o coração. E fala que não é pecado não. Então arranca a folha da Bíblia, pastor, desmantelado. Arranca a folha da Bíblia, então vai lá. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, você vai ver quando Jeú chega diante do palácio de Jezabel. Ele olha lá para cima, quando Jezabel vai e olha para baixo daquele quarto alto e fala, a paz Israel. Jeú olhou assim e falou assim, como a paz Israel, você adorando e servindo aos Balaim? E diz a Bíblia Sagrada que Jezabel vai e se enfeita toda a sua cabeça e pinta em cima dos olhos. É eu que estou dizendo, pastor, presbítero, é a palavra que está dizendo. É pecado a pintura ou não é? De que mantocou a de que rai, de que levassou. Xande de que mantocou a de que rai, de que mantuí, de canta subinai, mantuí, de canta séria, anai, ergue, anai. É pecado ou não é? Aí muito se escandaliza, irmão. Você fala que lançai fora os brincos, que é isso, irmão? Não é pecado não, os pastores falam que não é não, irmão. Ensinando errado, irmão, só quer ovelha, só quer só a lã. A lã é dinheiro, irmão, tá Ezequiel 34, só tá querendo o dinheiro da ovelha, não quer ensinar a ovelha. Além de comer, irmão, o dinheiro das ovelhas, irmão, tá botando as ovelhas de Cristo no inferno. Quantos irmãos que estão gritando nesse momento dentro do inferno? Estão gritando, estão gemendo, socorro, me tira daqui. Está gritando e não sai de lá. Por causa das doutrinas demoníacas, irmão. Porque os pastores, irmão, pregadores de prosinha, de rosinha, de mamão com açúcar, irmão, não pregou, não ensinou a verdade. E agora está dentro do inferno gritando. Vai lá, pastor, tira as almas de lá do inferno, você.
Você que pregou heresia, vai lá tirar as almas do inferno lá, eu quero ver você ir lá, vai lá. As almas estão lá no inferno gritando, irmão. Por causa cheio de vaidade, pintura, brinco, tá tudo lá, irmãos. Tá tudo lá, irmãos. De que levar sou de cantuí, de cantará. Aí muitos falam, mas no tempo das argolas, no tempo do passado, que isso, pastor? O senhor está entrando no livro dos Pentateucos, está entrando lá, é? O senhor veio falar para mim de Êxodo 32, e diante, é? As argolas lá, aquilo era no tempo do Egito, era no tempo do passado, hoje pode, tem nada a ver não, é isso que eles pregam, irmão, tem nada a ver não. Pode a sainha curtinha, os pastores querem ver as pernas das irmãs, irmão. Aí não prega a verdade. Presbítero querendo ver as pernas das irmãs, não prega a verdade, irmão. Quer ver a safadeza, quer ver a ser egoísta, não prega a verdade. Sabe por causa de quê? Tá lá o manco, o aleijado, tá lá, irmão, o sacrifício, irmão. Os sacrifícios, irmãos, imundo. Os sacrifícios imundos tá lá hoje em dia, irmão, não é animais não, irmão. Naquele tempo era exigência de Deus, tinha, irmão, que apresentar a melhor ovelha que tinha, irmão. Um rebanho, irmão, com 1000 ovelhas, tinha que tirar a melhor para sacrificar diante do Senhor, no altar ali, irmão. Queimar o incenso ali, irmão. Não era aleijado, manco, de qualquer maneira não, irmão. Deus não aceitava não, irmão. E hoje em dia, irmão, é a mesma coisa. Deus quer, é o melhor pastor. É o melhor presbítero. Bispo, pastora, que nem bíblico é, não tem nem respaldo, pastora, nem respaldo tem para pastora, irmãs que tá pegando vidrinho de azeite, de óleo e sai por aí ungindo todo mundo quando não tem respaldo bíblico, unge todo mundo. Tem pessoas, irmão, que até, irmão, todo desmantelado, com a vida toda torta, pegando vidro de óleo ungido e ungindo aí, irmão, todo mundo, irmão. Principalmente irmãs, irmão, ungindo todo mundo, irmão. Quando a Bíblia fala, né? Se tiver alguém doente, chama o presbítero de sua igreja, chama o presbítero. E esse ungirás com óleo, vê lá se está escrito ou não está, irmão. Tudo, irmão, que nós pregamos, nós falamos, irmão, com respaldo bíblico. Eu não me preocupo, irmão, porque muitos, irmão, naquele grande dia, irmão, quando morrer, fechar os olhos e cair dentro do inferno, vai falar, por que que eu não dei ouvido à voz, vamos botar assim, a voz da minha mãe, vamos supor que ela é de doutrina, né? Está ensinando a verdade. A voz da missionária, a voz do pastor da verdade, por que que eu não dei ouvido? Hoje eu estou aqui queimando no fogo do inferno. Por que, né? Não deu ouvido? Muitos, irmão, só dão ouvido, irmão, a brá, encheção de linguiça. Dando ouvido, irmão. Tem que dar ouvido, irmão, é a sã doutrina. Jesus está voltando para buscar a igreja. Olha os acontecimentos aí sobre a face da terra, irmão. Os prédios caindo, casa, irmão, sendo arrastada pelas águas, carro, ônibus, igual nós vemos aí, irmão, nos vídeos. Isso é só o começo, os irmãos vão ver o que vai acontecer, irmão. Isso não é nada não, os irmãos vão ver o que vai acontecer na terra ainda, irmão. E muitos estão brincando, irmão. Muitos não aceitam a palavra, estão brincando, irmão. Se levantando contra aqueles que pregam a verdade, irmão. Eu não prego a palavra de Deus, irmão, para desafiar ninguém. Eu respeito todo mundo, mas eu quero que respeite a minha vida também. Eu respeito os outros, irmão. Então eu quero que me respeita também. Se eu ando desse jeito, é desse jeito que eu vou andar. Se a pessoa não anda, eu vou respeitar o seu jeito. A salvação é individual. Eu não estou aqui julgando, condenando ninguém, mas julgando salvação de ninguém, não, irmão. Cada um sabe, irmão, o que faz. Cada um sabe a cidade que quer ir. A cidade que quer morar. Cada um sabe, irmão. Ninguém é criancinha, irmão. Mas tem que pregar a verdade, irmãos. Pregar a verdade, pastor. Prega que o segundo casamento é pecado, é adultério. Prega aí, pastor. Prega, presbítero. Prega aí que é pecado. Tá ligado pela lei todo o tempo que viver. Prega aí, ó. Romanos capítulo 7. Vê lá se não está escrito. Versículo 2, 3, 4. Valendo. 1 Coríntios 7, versículo 39. Vê lá. Vê lá.
Mas muitos, irmão, dá lugar ao adultério, irmão. Tá lá, tá enquadrado lá em Marcos capítulo 10 também. Dá lugar ao adultério, irmão. Aquele que casa, irmão, uma repudiada comete adultério. Né, irmão? Pois é. E nós ensinamos, irmãos, a palavra de Deus das melhores conformidades, porque temos compromisso com a sã palavra, não é com o homem, com a mulher, irmão, que quer parar nós, que quer que nós não pregamos, quer botar uma veda na nossa boca para nós não pregar. Eles não pregam, irmão, e não quer que nós pregamos. É igual está escrito na palavra do Senhor: esse povo não entra e não deixa os outros entrar. Está escrito ou não está isso na palavra? Eles não entram, irmão, no reino de Deus, e não quer que os outros entrem também. Tem que pregar a verdade, irmão. Tem caixa de demônio também que se expulsa só com oração e jejum, irmão. Tem que pregar a verdade, irmão. Apóstolo Paulo pregava a verdade, irmão. Tinha os dons, todos os 9 dons, irmão. Pregava a verdade. Então, irmãos, então não pode sacrificar o aleijado, o cego, o manco. Tem que ser o melhor, irmão. E tem muitas ovelhas aí, irmão, padecendo, irmão. E a Bíblia fala: o meu povo erra por falta de conhecimento. Sabe por causa de quê, irmão? O mau conhecimento, as coisas erradas, tá vindo de cima dos púlpitos, irmão. Para baixo, irmão. Tá acima dos altares que tá vindo o erro, irmão. Quando fala que não tem nada a ver, tem nada a ver não, irmão. Você vai ver naquele grande dia. Você vai ver naquele grande dia. Tem nada a ver não, mas quando a porta cerrar, que você não entrar, você vai ver o não tem nada a ver. Você vai ver o não tem nada a ver naquele grande dia. Que Deus vai requerer naquele grande dia, quando ele bater a porta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu evangelizei. Eu ganhei alma, Senhor. Será que ganhou mesmo? Ainda tem o será, né? Ganhou mesmo? Eu tive visão no teu nome, Senhor. Eu revelei no teu nome. Eu preguei no teu nome. Eu ganhei muito dinheiro para poder pregar também. Tem esses pastores também, obreiros, né? Ganhei muito dinheiro para pregar no teu nome. Eu cobrei para orar. Eu cobrei para entregar profecia, porque eu já vi uma irmã cobrando, né, irmão? Para orar. Entregando profecia e cobrando dinheiro, irmão. Na real. Na real, que eu estou dizendo para os irmãos. Aí, irmão, a gente prega a verdade, irmão. Não aceita a verdade, não. Quem que tem, pastor? Se você não cobra, deixa a vida dos outros. Eu cobro, é problema, é meu. Não é isso, irmão? Por quê? Porque fica braba. Fica braba quando ouve a verdade, irmão. Quando ouve a verdade, fica brabão, irmão. Igual um siri dentro da lata, irmão. Fica brabo, irmão. Tem que pregar a verdade, irmão. No meio da família, pregar a verdade também, irmão. Gostou, não gostou, é problema da pessoa que não está gostando, mas tu tem que pregar a verdade, irmão. Os vizinhos estão ouvindo, não tem problema não, mas você está pregando a verdade. Você tem que pregar a verdade, ensinar a verdade, irmão. Porque as ovelhas, irmão, não é do homem, não é de pastor, não. As ovelhas de Jesus de Nazaré. E a cobrança vai vir, irmão, diante dos pastores. Essa é a cobrança que nós vemos aqui diante dos sacerdotes. E hoje é diante de presbíteros, pastores e bispos que dirigem congregação. Que as ovelhas, o povo está na mão deles, irmão. Passa pela mão deles, irmão. Deus vai requerer ou não vai? Deus vai cobrar, Deus vai requerer. O sacrifício de pão imundo, de sacrifício, irmão, claramente, de ovelha, de gado, imundo, sujo, pernas quebradas, manco, aleijado, cego. Deus não aceitava. Como é que Deus vai aceitar agora, irmão? Agora Jesus veio, né, irmão? Quebrou algumas regras. Aí Deus agora vai aceitar tudo, irmão, de qualquer maneira? Vai não, irmãos. Não vai não. Tem que pregar, ensinar a verdade, irmão. Nem que tu pregue uma vez só onde tu vai pregar, mas tu tem que pregar a verdade ali, irmão. Uma vez, irmão, teve um pastor no monte que me convidou para poder pregar, irmão. E ele já me conhece, sabe como é que eu sou. Falei: tem certeza, irmão, que tu quer que eu prego lá na tua igreja lá? Essa igreja é lá perto da porteira. Assembleia. Você tem certeza, irmão? Pensa bem, tá, irmão? Nunca mais o irmão me chamou para pregar lá, irmão. Nem fui, irmão. Aí, não chamou, irmão. Quando eu falei assim: você tem certeza, irmão, que eu falo a verdade, hein? Ele não chamou mais, irmão, para pregar. Não chamou mais, não, chamou outra pessoa. Então é isso, você tem que pregar a verdade, ensinar a verdade, irmãos.
Porque, irmão, se você prega a verdade, irmão, você está na doutrina e a pessoa não te abraça, é problema da pessoa, irmão. Mas às vezes não te abraça você que está pregando a verdade, mas abraça um herege, um sem vergonha, um herege, um hipócrita, um soberbo, um presunçoso, uma soberba. Tem que pregar a verdade, irmãos. Não adianta eu estar dentro de um grupo aqui, irmão, pregar mentira para os irmãos, pregar engano aqui para os irmãos, não adianta, irmão. Pregar mentira e engano não adianta, irmão. Não adianta, irmãos. Se eu pregar mentira e engano aqui, daqui a pouco o grupo está vazio, irmão. Não, tem que pregar a verdade, irmãos. Pregar a verdade. Que Deus abençoe todo o grupo preservando a sã doutrina, irmão. Prega a verdade, irmão. Se a pessoa gostar de você, deixa, não tem problema não. Maravilha. Se não gostar, maravilha do mesmo jeito. Não é isso, né, meu irmão? Pois é. Uma vez eu congreguei, só para encerrar uma pregação, eu estava congregando no lugar, numa assembleia. Aí o pastor presidente falou desse jeito assim. Ele foi pregar no lugar, ele olhou para o púlpito, irmão, púlpito cheio de obreiro. Ele olhou para trás assim, olhou direção, irmão, o dirigente da igreja. O pastor estava ali no meio do púlpito. Ele olhou assim e falou assim: pastor, essa igreja é sua ou é de Jesus? Eu lembro disso, irmão, como que fosse agora, hoje, irmão. Aquele pastor olhou assim e falou: é de Jesus. Aí eu falei: então tudo bem, vou pregar a verdade. É de Jesus, eu posso pregar a verdade. Pois é, né, meu irmão? Então é isso, irmão. Tem que pregar a verdade, irmão. Deus abençoe todo o grupo preservando a sã doutrina, em nome de Jesus. Glória a Deus.